Campinas. 10h22. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, no mundo, e depois do de pele não melanoma, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados mais de 70 mil novos casos por ano no país. E apesar da ampla campanha de conscientização, ainda há muitas dúvidas sobre a idade ideal para iniciar a mamografia, a frequência desse exame, quando investigar mais cedo. Por isso a gente conversa com o médico ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Carlos Ruiz, conectado com a gente. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia. Bom dia, querida Sandra, Felipe. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouco de informação qualificada, desmistificando. Eu acho que é fundamental. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia. A gente sempre reforça, né, esse assunto, principalmente pensando no Outubro Rosa, mas é também nesse momento que a gente tem mais informações, como uma que a gente divulgou na sexta-feira, em que a questão da desigualdade também coloca as mulheres em alguns lugares, tendo sim as condições, né, de ter o aparelho ali para fazer mamografia, e em outros quase que não tem, né? E aí, nesse sentido, que tipo de política pública ou mudança de modelo poderia, de repente, reduzir essa desigualdade no acesso à prevenção? Ótima pergunta. Eu acredito, Sandra, o que acontece, né? Muito do que o Estado está fazendo, exatamente através das carretas, são 5 carretas no Estado, exatamente para ir para locais de pouca acessibilidade, para facilitar o acesso. Mas eu iria além. Você sabe que para 45% das mulheres que não fazem mamografia, sabe por que elas não fazem mamografia? Medo. Medo do diagnóstico. Medo de tudo que vem depois do diagnóstico, a hipocrisia da sociedade, a desconstrução familiar, a perda do emprego muitas vezes. Então ela não faz por medo. E por que esse medo existe? Porque tudo que a gente fala de câncer é sempre coisa não boa, né? É sofrimento, é dor. E no câncer de mama, eu acho que nós temos a oportunidade de falar algo que é extremamente importante. A curabilidade no diagnóstico precoce é maior do que 95%. Maior do que 95%. E a mamografia anual a partir dos 40 anos, ela me oferece essa oportunidade. Por quê? As pessoas confundem muito mamografia com autoexame. O autoexame, você começa a detectar o nódulo palpável a partir de 1,5, 2 centímetros. A mamografia faz diagnóstico ou a presunção diagnóstica em nódulos subcentimétricos. Então, quanto mais precoce, melhor. Por isso que a mamografia é mais importante que a autopalpação. A autopalpação não substitui a mamografia, né? Então, oferecer mamografia é algo fundamental. Infelizmente, as coberturas... Desculpa, sim, querida, pode concluir. perguntar, me perdoa. Não, só para concluir. É assim, só para você ter uma ideia, a cobertura ideal para uma mamografia em nível populacional é 70% da população alvo, ou seja, mulheres acima de 40 anos, tendo feito a mamografia. Para você ter uma ideia, não chega a 40%. Tem estados do Brasil que não chega a 20%. Então, a questão não é o mamógrafo. Hoje no Brasil está sobrando mamógrafo. Eu preciso qualificar melhor esse mamógrafo e colocá-lo em áreas de maior acessibilidade. Mas a questão não é o mamógrafo. Hoje é criar facilidade, né, nesse sentido. Desculpa, querida, te cortar. Seria até um complemento, né? A gente fala da mamografia, mas alguns médicos, eles também pedem o ultrassom de mama. E aí entender, né, se isso deve ser replicado mais vezes também, né? E o que um consegue de diagnóstico melhor do que o outro, ou complemento do outro. Querida, uma pergunta muito importante. Exame de rastreamento para diagnóstico precoce de câncer de mama, mamografia. Não é ultrassom, não é ressonância de mama, não é autopalpação. Mamografia. Esse costume médico é muito ruim e extremamente criticável.
Quais são as situações que eu devo solicitar um ultrassom? Eu devo solicitar um ultrassom quando eu tenho um nódulo palpável, né, para saber se ele é sólido ou cístico. Eu devo pensar em pedir um ultrassom quando a mama é muito densa. Ela não é tão gordurosa. Quanto mais gordurosa a mama, melhor para a mamografia. Quanto mais densa a mama, menos boa para a mamografia. E aí sim se estabelece a necessidade de uma complementação. Complementação, porque o exame principal é a mamografia, né? Aí você pode pedir um ultrassom para complementação como um todo. Excetuando essas situações, o demais é excessivo, né? Todo mundo vai falar, mas uma pessoa que eu conheço fez o diagnóstico através do ultrassom. É a exceção, não é a regra. Hoje eu tenho milhares de ultrassons pedidos totalmente desnecessários. Eu vou sublinhar, totalmente desnecessários. Doutor Ruiz, e aí, com que frequência isso deve ser feito? A partir de que idade? Ou quando tem algum histórico familiar, também tem que começar antes? Porque em algum momento falava assim em 50 anos, depois para 40 anos. O que hoje é estabelecido? Sandra, há quase um mês o Ministério da Saúde já orienta a mamografia anual a partir dos 40 anos. Por quê? Por que baixou de 50 para 40? Porque 1/3 de todos os casos de câncer de mama acontecem antes dos 50 anos. Então eu estaria perdendo a oportunidade de um diagnóstico precoce, né? Por isso que houve essa mudança. Essa mudança já é solicitada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia há algum tempo, né? Houve uma sensibilização importante, o ministro da Saúde foi extremamente sensível a essa solicitação e por força dele essa mudança aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus. Então é anual a partir dos 40 anos. Existe uma história de câncer de mama na família. A gente começa o rastreamento e lembra, qual é a definição de rastreamento? Rastreamento é o estudo de mulheres assintomáticas. Não tem nenhum sintoma em nível mamário. Eu tenho um nódulo palpável, não é rastreamento, é diagnóstico, né? O que eu busco é o diagnóstico na população assintomática. Isso é rastreamento. Se eu tenho uma história familiar, principalmente de parente de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã ou filha, eu começo o rastreamento 10 anos antes do paciente mais jovem. Então, se eu tenho uma mulher que teve câncer de mama aos 45 anos, eu vou começar ao invés dos 40, aos 35 anos, né? Para poder melhorar a condição diagnóstica como um todo. E, eventualmente, nem sempre a mamografia, principalmente no paciente mais jovem, que tem uma mama mais densa, seria a melhor opção. Então, aí sim a gente agrega ou um ultrassom ou a ressonância para melhorar a acuracidade da mamografia como um todo, Sandra. Agora, a campanha, né, força muito a questão do autocuidado. Só que tem muitas mulheres que colocam demandas da família, do trabalho à frente aí da própria saúde, né? Como que a gente pode transformar essa consciência em prática real, doutor? Não, importante pergunta. 48% dos lares brasileiros são sustentados pelas mulheres, 48%. Novas estatísticas falam que mais da metade dos lares brasileiros são sustentados pelas mulheres. Muitas delas em emprego informal. Você acha que ela vai faltar no emprego para fazer mamografia, colocando menos comida na mesa para os filhos? Claro que não. Ou seja, eu preciso criar facilidades para isso. Eu preciso criar oportunidades para isso. A carreta é uma oportunidade, a facilidade de acesso é uma oportunidade. As políticas públicas precisam estar voltadas para isso. Desmistificar o medo, explicando que existe muita vida, né? Na verdade, o diagnóstico de câncer de mama não é um atestado de finitude, é uma oportunidade de mudança, sabe? Para que ela possa, na verdade, procurar um serviço, fazer o tratamento e na enorme maioria das vezes se curar. São milhões de sobreviventes do câncer de mama hoje no mundo. E o Brasil não é nenhum tipo específico de exceção a essa regra. E como o senhor falou, né, a campanha está sendo levada para todo o estado, aqui na nossa região.
os municípios também fazendo suas próprias campanhas, parcerias com clínicas particulares para ampliar a possibilidade, né, dessa prevenção ou que seja do diagnóstico para encaminhamento do tratamento. Doutor Carlos, muito obrigado por estar com a gente hoje e até uma próxima. Posso só fechar com uma última mensagem? Claro. Mensagem importante. Se cuide. O autocuidado faz toda a diferença. Mamografia a partir dos 40 anos. Você realizar exercício físico, diminuir risco de sobrepeso e obesidade, porque o câncer de mama está intimamente ligado à gordura. Quanto menos gordura, menos câncer. Hábitos de vida saudável. Se cuide, isso faz toda a diferença na curabilidade a médio, longo prazo e a persistência disso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Sandra, Felipe, para poder trazer uma informação qualificada que de repente possa estar mudando, né, a cabeça dos pacientes, a cabeça da sua audiência, no sentido de preservar a saúde. Lembrando que saúde não é a ausência de doença, é qualidade de vida. Obrigado, queridos. Obrigado. Carlos Ruiz é médico ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 10h33. Repórter CBN.